Glória a Jesus. Esperando mais uns irmãos entrarem e fazer parte conosco, né? Essa live. Paz do Senhor, irmãos. Hoje é a nossa terceira live, né? Hoje é mais um dia em que estamos avançando. Glória a Deus. Irmão Luiz Carlos está conosco. Olha aqui, irmão. Eita, vaso. É o vaso, rapaz. Nome de Deus. Paz do Senhor. Chegamos há pouco tempo, né, vaso? Da reunião ali. Deu tempo a gente vir pra live. Tá aqui o soldado, né? Vai batalhar conosco aí. Mais um, né? E nós somos gratos, irmãos, pela vida dos irmãos que estão chegando, né? E o Senhor irá falar conosco hoje, mais uma vez. Deus escolheu essa semana, irmãos, para impactar a sua vida. Mas um impacto esse que não é só um impacto de emoções, que depois que passa o evento você continua do mesmo jeito, não. O impacto de Deus na sua vida hoje é um impacto que irá causar mudança. É um impacto que irá causar transformação. Agora me faz lembrar de Paulo, né? Paulo, o impacto que ele teve da experiência com Cristo foi um impacto positivo que mudou a vida dele. Sabe? Não foi só emoção. Ele não ficou só encantado com a glória. Ele não ficou só encantado com aquele momento. Mas ele procurou se aprofundar cada vez mais. E o evento desta semana, Semana Avançai, é para isso. É para que a gente desperte e venha cada vez mergulhar mais em comunhão com o Senhor, na intimidade com Deus. E em profundidade. Na verdade, isso aqui é o início, né? Não é uma imersão total, é o início de uma imersão. Glória a Jesus. Imersão na palavra, no sobrenatural de Deus. Então é isso, é o que Deus irá realizar durante esta semana. Eu acredito que já está realizando. Glória a Jesus. Na primeira live eu vi uma pessoa comentando, dizendo que já estava sentindo a mudança, né? Glória a Deus. Não é nós que fazemos isso, irmão, é através de nós. Glória Isso a eu Jesus. aprendi, isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, vemos a vida de Pedro e dos demais, e Pedro e João, quando na Porta Formosa, e as pessoas quiseram até idolatrar Pedro e João, e disseram: pessoal, isso não foi nós. Isso nós não temos capacidade disso, né? Não somos nós quem fizemos isso. Glória a Jesus. Mas é o Deus que nós estamos pregando aqui, aquele que ressuscitou, Jesus Cristo. Ele é quem faz essas mudanças. Glória a Deus. Né? A palavra que eu proferi hoje será inspirada pelo Espírito Santo. E a irmã que quer participar da live também, Deus irá usar. Certo? Glória. Mas não é as nossas palavras, os nossos argumentos que irá transformar as vossas vidas. E sim o Espírito Santo que irá tocar em cada coração. E ao tocar nesses corações, vai promover esta mudança, né? Que Deus separou esta semana, Semana Avançai, a semana em que Deus deseja que nós avancemos. Deus deseja que nós prossigamos. Deus deseja que nós marchemos como um exército, bem equipado, bem treinado. E essa é a semana de treinamento. Você que já serve nesse exército, prepare-se cada vez mais. Vista suas armaduras. E aí você se pergunta: e eu que não sirvo? Tá, a oportunidade aberta. Ainda dá tempo de se alistar ainda. Ainda dá tempo de se alistar, de ser recrutado para esse exército celestial. E lutarmos juntos. E lutarmos, irmãos, como um só corpo. Glória a Jesus. Contra as hostes do mal. A nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta
é contra os poderes do mal. E hoje Deus irá nos capacitar para isso, mais uma vez. Irá reforçar essa armadura. Hoje nós vamos ver mais um item da armadura indispensável, que é o escudo. Mas só que, antes de nós vermos isso, irmãos, esses dias têm sido maravilhosos. De segunda-feira até hoje, e acredito que vai ser a semana toda assim. Ontem foi uma bênção de Deus, na segunda, na terça-feira, né? Foi tão bom que a gente passou do horário, foi muito. Passou do horário, foi muito, e a plataforma não derrubou o vídeo, não parou, não travou nada, ficou. Né? A gente vê tudo isso, a gente vê a mão de Deus. Sabe, para muitos uma live dessa é uma simples live, qualquer pessoa grava uma live. O que tem de mais alguém gravar uma live? Nada demais, né? A gente vê todo mundo que tem um Instagram, eu quero fazer uma live sobre determinado assunto, alguma coisa, a pessoa vai e faz uma live. Só que essa live, esses projetos que Deus coloca no coração da gente, mano, é uma luta espiritual, é uma batalha. E o Espírito Santo é quem nos dá a vitória. Não é uma simples live. Coloque isso na cabeça de vocês. Isso aqui é uma guerra espiritual, sabe? Não, eu não sou influencer, nem eu nem minha esposa. Nós só servimos o reino. Glória a Deus. Nós queremos sim ser influencer, mas não desse jeito, é influenciar para o reino de Deus, para servir, né? Influenciar outras vidas, despertar outras vidas a se voltar para Jesus, a se voltar para Deus, né? Então, esse aqui é o nosso objetivo, né? E Deus tem trabalhado, mano, no coração dos irmãos. Os irmãos têm colaborado, cooperado conosco, têm aceitado nosso convite de bom grado. Olha, tem sido uma maravilha que os que a gente convidou, os que não deu certo a gente entende, mas Deus já providenciou, irmão. Tem muito aprendizado e hoje vai ser mais um dia de aprendizado. Amanhã já tem outro convidado para amanhã. Todos são convidados de honra, todos que estão chegando aí, Deus tá honrando, tá dando a palavra, tá abençoando, né? Acreditamos assim. Na sexta-feira tem mais outro convidado para participar, que já está tudo fechado, tudo acertadinho, aceitou de bom grado. Os dois de amanhã e depois aceitaram com muita alegria. Tudo na direção de Deus. Tudo na direção de Deus, irmão. E quando o negócio está na direção de Deus, ele tende a fluir, sabe? É atender o chamado. E aí, é uma coisa que eu aprendi. Quando Moisés viu coisas grandes, Moisés viu o extraordinário, porque atendeu o chamado. Então, ao ouvir a voz do Senhor, atenda o chamado dele. Glória a Jesus. Desde já, irmãos, para iniciarmos esse momento maravilhoso, esse momento único, esse momento tão sublime, queremos aqui fazer uma oração. E aqui a minha esposa vai fazer essa oração. Paz do Senhor Jesus, amadas, Glória a amados Jesus. do Senhor, soldados de Cristo. Vamos agora começar a oração para iniciar a ministração da palavra. Em seguida, a gente Glória já a Deus. convida a irmã, a nossa É verdade. a Ana, Raquel, que já está aqui conosco, para poder apertar no botãozinho para participar, tá? Que aí a gente já aceita que você já entra, para poder a gente ser bem objetivos hoje e entregar a mensagem que Glória o a Senhor Deus. tem colocado no nosso coração. Então fecha os teus olhos neste momento. Vamos entrar em oração. Senhor Deus, eterno Pai, Glória a Pai Jesus. da glória, nós estamos Aleluia. aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Humildemente, Senhor, te pedindo da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te pedir que o Senhor novamente fale conosco, meu Senhor, nesta noite, Pai. Te apresento, meu Senhor, a vida dos Glória a irmãos, Jesus. meu Deus, que estão aqui conosco. Pai, que o Senhor possa falar aos seus corações, que o Senhor possa vir usar a Raquel, que o Senhor possa vir usar o meu esposo, meu Senhor, dando a palavra, Pai. Usa, meu Senhor, poderosamente
para que nós possamos nos alegrar na tua palavra hoje, meu Senhor, Oh, glória. em nome de Jesus. Repreende, meu Senhor, Faz assim, meu todo Deus. mal, todo empecilho, meu Deus, tudo travamento, meu Senhor, que o Senhor possa repreender neste Em nome de momento. Jesus. Toda seta maligna contra as nossas vidas, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa sentir a Tua presença, meu Senhor, neste momento, porque estamos fazendo para glorificar o Teu nome, Pai. E assim, Senhor, nós somos gratos por este momento, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, aqui dando início a mais uma live dessa semana. E somos gratos ao Senhor, irmão, porque temos sentido a presença dele demais nessas lives. Em tudo, irmão, em tudo que a gente, em todos esses bastidores, que a gente monta tudo, que a gente cria uma arte, que a gente para postar nos grupos, que a gente convida um irmão para participar, para fazer parte conosco, que é um texto que a gente estuda, quando inicia, sabe, a minha esposa que sabe disso e ela fica assim também. A gente fica ansioso para chegar logo esse momento, sabe? A gente sente muito, muito, muito a graça de Deus aqui, muito a glória do Senhor, sabe? Não é uma simples live, irmãos. Se você se conectar com os céus, você verá coisas grandes esta noite. Na paz do Senhor, os irmãos que estão chegando, saúdo com a paz do Senhor, a irmã Elia, a irmã Diane está aqui presente. E me alegro que vejo o irmão Luiz Carlos estava por aqui também. Eu acho que ele ainda está indo. Enviou a solicitação. Tá. Foi. Ela enviou a solicitação. Enviou? Pronto. Chegou? Ela já enviou, já. Vai já conectar. E aí a gente se alegra, irmãos, com os irmãos. Irmã Raquel, a paz do Senhor. Pai Senhor a todos. E aí, irmãos, a gente alegra porque os irmãos aceitam, como eu falei, né, de bom grado. A gente vê os irmãos se lançar, irmão, nesse projeto. Irmãos, o áudio, como é que tá o áudio aí? Você, o da Raquel. Fala aí, Raquel, pra gente ver como é que tá teu áudio, tá? Se... O áudio do irmão, pra mim, tá tranquilo, tá? Tá tranquilo, né? Quem tá ouvindo bem a nossas vozes, tanto a voz da Raquel como a minha, só sinaliza aí, diz um amém aí, diz que tá ok, alguma coisa assim do tipo. Que é pra gente poder ficar tranquilo, porque essa questão do áudio, né, às vezes a gente fica cortando ou falha, mas acredito que sim, que tá indo bem, né? Então, irmãos, o nosso tema de hoje, que nós ficamos de cada dia, a gente vê uma armadura, né? Uma parte da armadura. E como eu falei ontem, juntamente com a sua irmã, com a Midian, a gente estava vendo aqui que a armadura não pode ser incompleta, né? E às vezes as pessoas querem limitar isso, né? Olha que o entendimento o que Deus me fez lembrar, porque a gente vê as pessoas querendo assim, como se chegasse a um ponto máximo, entendeu? A pessoa, não, eu só preciso disso aqui, só da minha mente blindada, eu preciso só disso aqui blindado. Mas na verdade tem várias portas de entrada para o mal na vida do ser humano. O mundo espiritual ele abre várias portas. E alguma delas, sem essa armadura, a pessoa mesma consegue abrir essas portas. E aí a pessoa acha que só um determinado item vai fazê-lo ficar blindado, vai tornar ele uma pessoa blindada de tudo. E nós vemos que essa sequência é linda, essa sequência de armadura, da armadura, né? Essa montagem. A gente vê Deus dando um entendimento a Paulo para fazer a montagem, né? Paulo examinando, olhando, eu acredito que olhou minuciosamente, observou bem
a questão da vestimenta de um soldado romano. Por isso que é interessante, né, a gente, como a gente sempre, como a gente aprendeu isso, a analisar a época, né, a gente vendo como era que os romanos se vestiam, né, ontem a gente estava vendo aqui sobre o sapato, né, como eram as sandálias e tal. E hoje é o escudo, né, o escudo da fé, né, o escudo da fé é mais um item indispensável. E por que não dizer uma cobertura grande também, que na época era uma cobertura grande, né? Era um item que ele sobressaía mesmo, que ele fazia toda a diferença. Né? E hoje vai ser mais uma live de aprendizados também, né? E aprendizados esses, irmão, que eles estão nos forjando. Essa semana é para nos forjar. Para que isso? Para nós marcharmos como um exército. Né? Então, atenção, soldados, aos seus Marcar. postos. E a irmã Raquel traz a palavra, inicia aqui com a palavra de Deus, com a reflexão dentro do texto, do escudo da fé, para as nossas vidas, e a gente vai interagindo aqui. E os irmãos vão se alimentando, assim como a gente também, né? Porque a palavra passa por nós, né? Não tem como você não sentir nada, né? E acreditamos uma coisa, irmãos, que Deus irá fazer milagres, Deus irá fazer coisas grandes, sabe? Se vocês crerem, os que estão assistindo, que estão me ouvindo nessa live, se vocês crerem, Deus hoje pode derramar cura, Deus pode derramar batismo com o Espírito Santo, sabe? Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode restaurar a chamada, Deus pode trabalhar na sua alma, como a minha esposa orou aqui, pedindo para Deus destravar tudo, né? Quantas pessoas não são travadas, irmãos? E essa trava tem atrapalhado do ministério crescer, da pessoa desenvolver, sabe? E esse momento é uma imersão nesse aprendizado, nessas lives. São para isso. São para quê? Para que Deus venha trabalhar em nossas vidas, para que nós venhamos a aprender, irmãos, a usar essa armadura. Aprender como é que funciona. Né? Você deu um exemplo aqui ontem, eu dei um exemplo de EPIs, né? Você vai para uma empresa e lá tem os seus EPIs de segurança. Se você for trabalhar em altura, você chega lá, tem o cinto, você vai ter que saber aprender a usar aquele cinto. Irmão. Se não aprender, não serve de nada. Primeiro vem toda a parte teórica, onde encaixa cada fivela, cada aperto, certo? Entendeu? Para depois é que você vai se aventurar em subir. Aqui do mesmo jeito. Nós estamos na semana que é de teoria. Deus está nos preparando, ensinando a usar esses EPI do céu. Essas armaduras de Deus. Deus vai nos ensinar, está nos ensinando nessa semana a usar essa armadura, a como montar esse kit de armadura, essa sequência, na ordem certa. Deus vai nos ensinar a fazer essa montagem. E daqui Deus vai levantar um grande exército. E não será para outra coisa a não ser para marchar, a não ser para avançar. Porque a nossa semana é avançar. Então, avante, soldados, aos seus postos, ouvidos atentos, e vamos ouvir a voz do nosso Todo-Poderoso, do general, que é o Senhor, que irá falar aos nossos corações nesta noite. Mais uma vez. Irmã Raquel. Amém. A paz do Senhor a todos, né, novamente. E eu posso testificar aqui que sou uma das pessoas que tenho me surpreendido bastante com essa live, porque essa passagem bíblica, né, as armaduras de Deus, ela é uma passagem muito conhecida. E eu sempre digo que quando uma passagem ela se torna muito conhecida, a gente acaba lendo no automático, a gente não para meditar. E os detalhes, né? A gente não vê os detalhes. No poder que a palavra tem, né? E eu tenho me surpreendido com essas lives, porque tenho aprendido muito sobre as armaduras, o quão é importante e como usar, né, de fato. E hoje eu me surpreendi bastante estudando aí um pouco sobre o escudo, né? O escudo. É uma ferramenta que ela na teoria, ela é bem simples de ser explicada, mas assim, de extrema importância, né? Como o irmão falou nas lives anteriores,
Paulo ele compara essa armadura, ele compara a armadura romana, né? E aí A os armadura romanos romana. eles tinham duas espécies de escudo. Um era menor, que eu Uhum. creio que era utilizado mais em combates corpo a corpo, né, espadas. É os arqueiros usavam muito. E o outro, Era que é o o que Paulo menorzinho. se refere, é o maior, né, que ele tinha uma cobertura do corpo todo, né? Do corpo tudo, é. Verdade. E aí já começa a importância dele já pegar o corpo todo, porque já nos protege por inteiro, né, Por das inteiro. ciladas do inimigo, né? E aí ele fala, ele complementa o versículo, deixa eu ler aqui o versículo do escudo. Tá aqui, ó, é o 16, né, do capítulo 6. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E aí, pesquisando um pouco, naquela época era muito comum o tipo de arma que eles utilizavam eram as flechas inflamadas, né? E por isso Isso. que esse escudo ele era tão importante, porque protegia o corpo todo, e por isso Paulo fez essa simbologia, essa comparação, porque os dados do inimigo ele é um dado poderoso, e que se a gente não tiver com esse escudo firmado em Debaixo Deus, desse né, com escudo. fé em É Deus, verdade. ele pode até destruir a nossa vida. E Destrói aí, por completo. pesquisando um pouco sobre esse escudo, eu comecei a me perguntando o que é o escudo da fé. E é uma coisa bem simples, ela é a confiança total em Deus, a certeza plena de Deus, de que Deus existe, da palavra de Deus. E é nisso que o inimigo ele está trabalhando muito pesado hoje em dia. É tirar a nossa dependência de Deus, né? Tirar o nosso foco de Deus. Ele tem trabalhado muito com dúvidas contrárias a Deus. A gente vê muita gente questionando: será que a palavra de Deus está certa? Será que a Bíblia não precisa ser atualizada? Né? Será Isso. que é isso mesmo? O homem ele Essas coisas tenta a do todo tipo assim. tempo se colocar no centro, né? Se colocar no centro e deixar Deus meio que como apenas um escravo para fazer as suas vontades. E a gente vê o inimigo atuando muito nisso. Então é muito importante a gente ter a certeza plena de que das coisas de Deus, da parte de Deus, né? E aí o escudo da fé ele era utilizado. Tem dois pontos que eu queria muito frisar do escudo. Tem uma formação chamada que eles faziam com o escudo chamada formação tartaruga. Isso, Que é. é Eu tava vendo hoje isso. Tava vendo, né? Achei muito interessante, porque era uma proteção que eles uniam os escudos, né? Um Os no escudos, outro, é. e fazia Bloqueava de uma todos os lados, é. de todos os lados, tanto frente, lateral, quanto em cima. E essa formação, ela traz dois pontos muito importantes para a gente, né? Que frisa a importância da nossa comunhão, né? Da nossa união Isso, como corpo de verdade. Cristo. E não tem como a gente lutar essa guerra sozinha. Além obviamente, da ajuda de Deus, né, da força que Deus nos dá, das armas que Deus nos dá, nós Glória também a Deus. somos dependentes, porque nós somos um corpo. Então, falando da analogia do corpo, o corpo ele é dependente, os membros é dependente um dos outros, e Independente. assim também É. é conosco. Né? E a Bíblia nos diz que um reino dividido ele não subsiste. Então, Não. a união, ela é necessária, ela precisa ter. Até porque o outro ponto que eu queria frisar, essa formação tartaruga, não chamada, ela possibilitava de o exército avançar no território inimigo. Ela poderia avançar dando uma cobertura total, onde ela poderia contra-atacar. Né? Então, sem a união, se eu tiver de mal com o soldado que está do meu lado ou que está no outro, a gente já não Não tem consegue como avançar. ficar. É. Não E tem já é como uma fazer a fraqueza para o inimigo. formação. É algo assim Exatamente. maravilhoso, Raquel, porque a questão da formação tartaruga que o exército romano usava possibilitava, ele trazia mais uma opção, né, como você falou. Como é que a gente conhece o escudo? Só como algo que defende.
né? Não é só para rebater, só para receber, só que só para aguentar os ataques, né? Um escudo, né? É isso que a gente entende por escudo e basicamente é o que é. Só que na mão dos romanos, eles deram mais uma função para o escudo, né? Além de receber o ataque, eles iam conseguir avançar, eles iam quebrar aquelas barreiras. E como você falou aí, é interessante que o soldado da esquerda, ele não, da direita, ele não podia estar intrigado, eles tinham que ter uma comunhão total, sabe? Não poderia haver divisão no meio deles. Não, eu estou do lado de fulano. Já pensou como é que fazia a formação tartaruga? Irmãos, é interessante, os irmãos que estão na live aqui vendo, esse estudo de hoje, né, essa palavra, a formação tartaruga, ela, como a irmã Raquel frisou bem aí, eu há alguns dias já vinha estudando, quando isso aqui começou a falar no meu coração, foi porque eu vi primeiro, há muito tempo que eu estudo essa parte aqui das armaduras, mas há mais ou menos algumas semanas, ou quase um mês, eu fui estudar sobre isso aí, sobre a formação tartaruga. Aí daí me despertou para levar até essas lives de hoje, né? Até essa semana de lives, né? E eles lá, ó, vou dar um exemplo com um papel aqui. Vamos supor que aqui era o escudo. Aí como era que o soldado fazia? Eles cobriam assim a cabeça, né? Ficava todo mundo aqui, juntinho, agachado, um do lado do outro, formando uma espécie de telhado. E por que que era formação tartaruga? Porque fechava na frente, em cima, atrás e aos lados, as laterais. E ficava parecido um casco de uma tartaruga. Ficava algo impenetrável. Raquel tinha outra função interessante no escudo. Eu estava vendo esses dias. Do escudo romano. Esse escudo ele chegava até a 1,5 m, se eu não me engano. Ele era grandão, né? Era o maior. Não, e É pesado, por né? isso que, é por isso que aqui, ó, no 16, Efésios 6,16, olha o que ele diz. Escudo, além disso, na minha versão que tenho, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas do maligno. Né? Usem o escudo da fé. Né? E na versão João Ferreira de Almeida, ele diz: tomai sobre tudo. Quer dizer, está acima, ele está cobrindo tudo. O camarada tem a armadura, tem lá a couraça, tem o cinto, tem tudo. Mas aí vem o escudo, que é uma barreira logo na frente. Né? E o que, que acontecia? Essa formação tartaruga fazia isso, né? Ela ficava que nem uma espécie de telhado. E ficava todo mundo que nem uma casinha embaixo. E isso eles iam avançando, ia para frente. E recebiam uma ordem de comando. Olha que interessante. Eles recebiam uma ordem de comando, né, as centúrias, né, chamado, que era os grupos de 100 em 100, né, que até formar a legião, né, se eu não me engano, era 6 grupos sim, de 100, era uma legião. E o centurião gritava quando estavam sendo atacados, principalmente por flechas, né, por arqueiros. No meio de um forte ataque, ele gritava no meio lá do exército: formação tartaruga! Todo mundo, todos os legionários se cobriam com o escudo e fazia aquele cascozinho de tartaruga. E ao invés deles ficar acuados ali escondidos, não, eles iam andando, iam para frente, iam avançando. Então, é isso que a fé nos possibilita. É isso que o escudo da fé ele irá nos possibilitar hoje. Não só de nós ficarmos com a guardinha fechada e recebendo os ataques, se defendendo dos ataques, não, mas de ir para cima, de avançar. Porque esse é o tempo que Deus está nos despertando para avançar. Eu torno a repetir isso mais uma vez. E o escudo aqui romano, ele também tinha outra característica, uma que eu esqueci de falar agora há pouco. Era que ele era fabricado de madeira, né? Era feito de madeira, mas ele tinha um revestimento de tecido e tinha uma parte de ferro também no meio, tinha uma partezinha de ferro lá, de couro, né? E o que acontecia? Eles encharcavam ele na água. Quando eles iam para essa batalha, encharcavam ele na água, Raquel. E por isso que Paulo diz: com ele, com o escudo da fé, olha que coisa linda, vocês poderão apagar todos os dardos. Porque os dardos inflamados. O que eram os dardos inflamados? Era a flecha com a ponta acesa. E quando elas vinham acesa, batia no escudo que estava molhado e apagava. Não era nada, se desfazia em nada. Então o escudo da fé irá nos possibilitar isso. Aos ataques do inimigo, aos dardos inflamados, eles vão ser apagados. Paulo diz: vocês vão apagar eles só com o escudo da fé. Ele é indispensável.
Não, é mais uma armadura linda, mais uma parte da armadura que não pode ficar de fora. O mais interessante disso tudo aqui, o mais interessante dessas armaduras, desses itens da armadura, é que ele, durante muito tempo, eu aprendi, eu nunca, houve uma época em que eu parei para estudar sobre as armaduras, na época do que teve uma lição de escola dominical sobre isso, mas eu nunca tinha parado para ver desse ângulo, Raquel, como eu estou vendo essa semana, esse texto. Por quê? Porque durante muito tempo, qual é a visão que a gente tem? Basicamente, eu digo eu tinha assim, via desse jeito. Era como se esse escudo, sabemos nós que é uma proteção no mundo espiritual, não é no mundo físico, né? Tá aqui, ó, a Midian tá falando aqui, ó, lá no Salmo 91 fala do escudo e do broquel. Isso, fala do escudo. Sabe onde fala também? Provérbio 30 e versículo 5 diz que a palavra do Senhor é pura, é refinada e é um escudo para os que nele creem. Olha que coisa linda. Como a gente falou ontem aqui na live, né? Tá tudo linkado, né? As coisas tá tudo se encaixando uma com a outra. Nada fica de fora. A Bíblia toda ela faz isso. Agora, qual é o nosso desafio? É saber onde essas peças se encaixam, né? Aí é o Espírito Santo que vai nos dando. Então, o que era que eu entendia da armadura? Eu entendia que era algo assim como que, pronto, como fosse algo mágico, assim, que eu ia, mágico assim no bom sentido, né? Não no mal. Que eu ia orar, que eu ia buscar aquilo ali, Senhor, me reveste aqui, aí, pá, aquela armadura caiu, eu ficava blindado, pronto. Sabe? Era assim que eu entendia. Só que analisando os textos, Raquel, eu descobri uma coisa. Analisando esse texto, que não é assim, é a prática. É a prática da palavra, é comunhão, é a oração, é a vida. Mas isso é praticando. Aí cada item desse é uma armadura, cada prática dessa é um item da armadura. E É ponto de prática, os ensinamentos de Cristo. eu li um ponto que eu achei muito interessante, que o escudo ele era revestido, parece que 6 camadas de couro, né? De Ele para couro, isso. bem resistente. Só que o couro, a gente sabe que o couro ele endurece com o tempo e ele pode quebrar, né? Então o soldado ele tinha Fica ressecado, né? ficava ressecado. Então ele tinha que ter o cuidado de todos os dias passar óleo para que sempre ficasse ali Isso. mais E possível. lubrificado ele todo tempo, E o que já remete que a gente precisa estar o tempo todo, né, zelando pelo nosso o escudo da óleo, né? fé. Então, Leva não se logo torne pro Espírito Santo, né? o óleo do Espírito Santo, exatamente. Leva logo pro Espírito Santo porque era uma espécie de hidratação, né, pro couro. O couro tem que ser hidratado, né? A gente sabe que Exatamente. até um calçado, né, um sapato, alguma coisa, se você não hidratar ele, não passar uma graxa, um óleo, uma coisa assim do tipo, um creme, o que vai acontecer? Ele vai ressecar, vai quebrando, vai ficando velho, né? Do mesmo jeito era o escudo. Bem observado esse ponto, porque tudo isso, irmão, é aprendizado para a vida da gente. E sabe o que eu me alegro? Eu torno a repetir mais uma vez. Eu me alegro porque desde o início eu comecei a fazer live no Instagram e para mim isso aqui foi um desafio. Certo que eu convidei algumas pessoas e os irmãos disseram, irmão, eu não levo jeito para falar no vídeo, eu tenho vergonha e tudo. Já foi assim comigo também, sabe? E isso aqui é um momento maravilhoso porque eu participei de tantas lives já de estudos, assim, de semanas de estudo. Aí quem diria um dia Deus me colocar num projeto assim, né? Em que eu pudesse envolver a congregação local, os irmãos, que o nosso objetivo é esse. Um dia desses um irmão chegou para mim, direcionado por Deus, um irmão que congrega conosco, e disse, irmão, por que você não faz melhor suas lives? Suas lives é uma benção, mas pode melhorar. Eu digo, mas eu estou tentando lá, irmão, estou me esforçando. Ele disse, não, mas não depende só de aparato tecnológico. Envolva a igreja. Eu não tinha me lembrado disso antes. Sabe? Então, o meu objetivo daqui para frente, com esse trabalho, irmãos, é envolver vocês, a mocidade, envolver outros departamentos, outros grupos e outros irmãos que a gente conhece, que a gente já fez amizade por aí, né? E trazer as pessoas para isso, irmão, despertar. Hoje podemos usar isso ao nosso favor, né? Usamos essa tecnologia
ao nosso favor para que Deus venha abençoar outras vidas, né? E assim nós aprendemos, nós nos fortalecemos. O objetivo da gente aprender não é mudar de vida. Sabe o que, que eu me alegro, Raquel? Quando eu vejo, olho para você, sua irmã, para o Ítalo, para o Gabriel, inclusive, eu acredito que vai dar tudo certo. Amanhã o Ítalo estará conosco, viu? O Ítalo é Glória um a jovem Deus. de Deus, e o Amém. Gabriel e tantos outros. É uma geração que Deus está levantando, né? É uma geração que Deus tá trazendo, né, para esse meio, que Deus está fortalecendo, que Deus está forjando. Nós não estamos aqui para passar tempo, nós não estamos aqui para gravar uma simples live. É como eu torno a dizer, Deus está nos preparando, é um preparo. E sabe o que eu me alegro disso? É de ver os irmãos se lançar, sabe? É de ver vocês se lançar nisso aqui sem reservas, sem se preocupar, mas isso aqui é uma coisa e outra. Não, estão se lançando, estão se entregando, vai para cima de tudo, estão avançando. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu estava estudando a carta de Efésios. Eu vou trazer batalha espiritual. Não, batalha espiritual não. Qual é o tema que eu vou trazer? E a minha esposa disse, vai orar, pede a Deus, Deus vai te dar. E antes de eu orar, eu peguei, eu vou orar, mas já veio o tema na minha mente, né? E ela estava aqui em casa e ela estava ali fora, eu falei com ela. Eu estava aqui no quarto. Aí eu saí, eu digo, antes de eu orar, eu já havia um tema aqui na minha mente. Ela, que tema? Avançai, vai ser a semana. Aí rapidamente fui fazer arte, fui fazer aquele negócio todo. E eu, vamos começar quando? Amanhã, semana que vem? Ela, não, vamos começar hoje, é na segunda-feira. Bom, tá bom demais, é bênção do céu, né? E nós nos alegramos porque vemos o jovem, vemos uma juventude assim, que está indo para cima mesmo, que está se lançando. Né? Hoje eu estava até comentando com a minha esposa, a gente se alegra muito ver os irmãos, porque a gente sabe que vocês têm uma chamada, a gente sabe que os meninos têm uma chamada, que Deus está preparando eles, está preparando vocês também, do mesmo jeito. E a gente vê assim a entrega, né? E é o que eu falei no começo da live. Eu aprendi esses dias. Moisés viu coisas grandes, viu o extraordinário, viu coisas maravilhosas. Por quê? Porque ele se entregou. Porque Moisés atendeu o chamado. Se lançou. Josué também foi do mesmo jeito. Josué foi tão lindo de um jeito que teve apoio de todo mundo, foi bem visto por todo, foi um negócio todo na direção de Deus, mas ele se entregou, ele batalhou, ele entrou na batalha. Deus disse que ia dar ele, que ia ajudar ele, mas que ele tinha que se esforçar. Né? E eu vejo vocês se esforçando, vejo vocês buscando, estando ali, estando com vontade, com sede de aprender. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque Deus está forjando vocês, está levantando um exército, vocês estão avançando. E o desejo do meu coração é que a igreja avance, que nós avancemos. Certo? E hoje nós tiramos uma lição, vamos tirar uma lição maravilhosa desse texto, dessa armadura, dessa parte da armadura, o escudo. Trazendo aqui, nós voltando ao assunto, Raquel, do escudo que era encharcado na água. Aí o que é que nos faz lembrar a água aqui? A água nos faz lembrar da palavra. Jesus disse, estar limpo, vós estar limpo pela palavra. A água nós lembramos também do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que ele, que o Espírito Santo, é lá em Tito, acho que é Tito, Timóteo, Tito 2, 13, 14, alguma coisa assim, que foste lavado pela lavagem regeneradora do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Nós falamos de fé. Aí hoje eu estava vendo aqui uns conceitos, alguma coisa de fé sobre o escudo, né? E é algo assim que a gente se maravilha com o que Deus faz, com o que o Espírito Santo faz na vida da gente, com o que o Espírito Santo faz através da vida dos irmãos. Né? O entendimento que ele dá das Escrituras, ele clareia. Nós aprendemos uma coisa, Raquel, que quando nós servimos a Deus, Deus não nos chama para recuar, Deus nos chama para avançar. Deus não nos chama para ficar, para regredir, para baixar de nível, mas Ele chama para a gente sempre estar subindo de nível. E Deus vai fazer pessoas aqui hoje, nessa live, subir de nível. Vai fazer pessoas que estavam regredindo, progredir, avançar. Você que estava com medo vai passar a não ter medo, vai se entregar sem reservas. Vai confiar, certo? Vai confiar. E vai entender
como é usar estas armaduras. E depois de usar, a gente vê que os apóstolos, quando começaram a usar essas armaduras, quando isso começou a fazer parte da vida daquele povo, eles tinham prazer, tinham alegria, Raquel. Eles não falavam mais de Cristo só por uma obrigação, ou por alguma coisinha qualquer, por algum interesse, não. Eles iam na aldeia onde era inimigo, onde era proibido, era tudo. Nada segurou mais aquele povo. O Espírito Santo fez eles avançar. O foco, Realmente eu negaram acredito que a si você... mesmo, né? Pode Negaram falar. totalmente a si. Os discípulos negaram totalmente a si mesmo e passaram a viver só em prol do evangelho. É o que Não tinha está mais valor a vida deles para eles, né? já nos faltando essa ousadia. A ousadia. E é assim, irmãos, que Deus está fazendo com vidas aqui nesta noite. Eu digo isso com respaldo na palavra. Por quê? Porque não sou eu que estou prometendo a vocês que vocês vão avançar. Não sou eu que estou prometendo a vocês e dando a ordem para vocês avançar. É o Senhor que dá a ordem hoje. Ordena mais uma vez. Não recue, mas avance. Esse é o nosso tema dessa semana. Semana avançai. Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para progredir. Deus nos chamou para melhorar. Paulo diz, olha, a vestimenta do homem velho, despoja disso, joga isso fora. Veste a vestimenta do novo homem. Paulo fala assim num sentido figurado, usando a roupa, né, a questão da vestimenta, para que aquelas pessoas venham a progredir. Ele diz para que vocês venham a progredir cada vez mais. Hebreus 13:20 diz que o Deus de paz, né, o Deus de paz, ele vos aperfeiçoará em toda boa obra. É Ele quem nos aperfeiçoa. Ele não nos chamou. Nós não somos melhor do que ninguém, como a gente sempre fala isso, usa essa frase, né? Mas nós somos melhor do que quem nós éramos antes de conhecer Ele. Ele nos chamou para ser melhor de quem a gente era antes. Sabe? E onde é que o inimigo faz as pessoas perder o foco no meio cristão, no reino de Deus, no meio dos nossos? É pensando que a gente é melhor do que o outro em alguma coisa. É colocando o sentimento de grandeza na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas adoecendo, Raquel, adoecendo espiritualmente, emocionalmente com isso. Né? Adoecendo com isso. Porque atrai para si, alimenta dentro de si o sentimento de grandeza. Alimenta o sentimento de que faz melhor. Alimenta o sentimento de que tem mais. De que sabe mais. De que é mais influente. De que é mais, como a gente diz aqui no Ceará, que é mais desenrolado. E Jesus não quer saber disso, não. Deus não está ligando para isso, não. A nossa guerra não é aí. A nossa guerra não é aí. A nossa guerra é contra o inimigo, nossas almas. Mais uma vez eu digo que por que ele lança muito essas coisas? Agora começa a se encaixar, a gente entendeu uma coisa. De que ele lança muito isso no meio dos seres humanos para que venha tirar o foco dele. Porque a guerra é contra ele. A luta é contra ele. É contra os servos dele, do mal, da maldade. E em nenhum momento ele deixa de lutar, né? Em nenhum momento ele deixa de lutar. Agora, o que ele puder fazer para nós lutarmos uns contra os outros, ele faz. Ele faz. E eu queria focar numa coisa aqui, Raquel. Você focou 2 pontos interessantes falando da fé, falando da entrega, né? A gente falou da palavra. E nós entendemos que, por fé, a fé ela tem algumas aplicações que se faz a fé. Nós aprendemos que tem a fé salvífica, que leva o homem a Deus, a ser salvo, ao arrependimento. Né? Essa é a fé. Que fé é essa? Que a pessoa crê no sacrifício de Cristo e ele se chega até a Deus e é salvo. Tem a fé como fruto do Espírito, que é fidelidade. Tem a fé que você frisou bem aí, que não deixa de estar aqui, com certeza está, que é a certeza, a confiança, né? A crença. E tem a fé que se trata do ensino, da doutrina, do conteúdo que você tem de Deus, do Evangelho na sua vida.
Então isso, Raquel, que faz a diferença. É porque, como eu citei, Provérbio 35. O que Provérbio 30 e versículo 5 diz? Que a palavra de Deus é refinada, é pura, né? É pura, e é um escudo para os que nela creem. E ela é um escudo. Veja o escudo aqui, onde é que se encontra, se encaixa. E veja o que o texto está falando de escudo aqui. Tomais, sobretudo, o escudo, para que possais apagar as setas inflamadas do inimigo. Nós vemos aqui que você falou no começo que nós vemos tanta confusão, né, a respeito da palavra. Tem que ser atualizada, tem que ser mudada, tem que isso e aquilo. Né? Essa guerra combatendo. Por quê, Raquel? Isso aí é o escudo. O inimigo quer a todo custo tirar esse escudo. A deixar muitas pessoas desprevenidas, desprotegidas. Né? E sem a palavra, eu foco muito na palavra, irmão. Não é porque eu ensino. É claro que eu ensino, eu tenho que mostrar tanto. Não é aquele negócio... Nós sabemos que milagre é importante, que operação de maravilha é coisa linda no meio do povo de Deus. Mas nós entendemos uma coisa, que isso é gerado pela palavra. E sem a palavra, sempre você vai me ver na escola dominical, no culto, falando, e eu faço aquele percurso todo e termino onde? Na palavra. Incentivando a palavra, incentivando a palavra. Porque sem ela, que a gente não consegue, não, é um escudo. Diz que ela é um escudo para aqueles que nela creem. Né? Ela é o que traz a fé, né? Porque a Bíblia fala que a fé ela vem Traz a fé. ouvir. Sem ela não tem como. Então, a fé e a palavra estão assim ligadas totalmente, 100%. Por isso, aos irmãos que estão aqui nessa live, eu torno a falar da palavra, mais uma vez, e a dizer uma coisa para vocês nessa noite. Queres ter uma vida blindada, queres ter uma vida protegida, coberta, segura, com um verdadeiro escudo? Guarde a palavra. Lá em Apocalipse, Deus falando para uma igreja, se eu não me engano, a igreja de Filadélfia, diz: assim como vocês guardaram a minha palavra, eu guardarei vocês no dia da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Isso é profético. Deus irá guardar os seus. Mas quem é que ele vai guardar? Quem guarda a sua palavra. Jesus não disse que a palavra dele estava na gente. Ele disse: se a minha palavra estiver em vocês, vocês estiverem em mim, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Né? A palavra em nós. E nós vemos aqui que nós vivemos dias difíceis. Por isso que Deus nos despertou para avançar, para nos levantar como exército. Sabe? Para nos levantar como exército. Deus nos chamou para isso. Deus nos alistou nessa guerra. Nós nos alistamos nessa guerra. E todo dia é uma batalha. E todo dia nós vemos a ação do inimigo no mundo, querendo barrar a todo custo o acesso das pessoas a essa palavra, o entendimento. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4,4 que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não entendesse. Ou seja, ficou como um nevoeiro, Raquel, uma fumaça. E aí as pessoas não conseguem ver, não conseguem compreender, não conseguem entender. E ele vai investir pesado nisso. Sempre. E aí é o escudo. Paulo diz: toma o escudo. Qual é o escudo? A palavra. A doutrina. Ele é muito sutil, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que as setas do maligno, e também, atentado contra a nossa vida, são acidentes, morte, algo do tipo, mas na verdade ele ataca mais em silêncio, né? Sutilmente. Em silêncio. Na nossa mente, ou então no meio, querendo criar contenda entre os irmãos, fofoca. Isso. Ele atua muito nesse meio. E por isso que é tão importante a gente ter uma fé assim firmada e inabalável em Deus. Se não tiver, Raquel, se não tiver essa fé assim, esse escudo, a gente vai virar meros religiosos. A gente vai só estar cumprindo uma formalidade. E é onde muitas pessoas fazem isso, o inimigo tem atacado. Tem atacado de uma tal forma que as pessoas têm se comportado dessa maneira. E muitas vezes tem manchado até o nome do Evangelho. Tem manchado no sentido de causar escândalo, de tratar as coisas de Deus como um negócio secular, sabe?
como fosse tivesse administrando na frente de um trabalho para o Senhor, como se estivesse administrando um negócio simples. E não é assim, tirando a espiritualidade da coisa, entendeu? E o inimigo vai lutar muito para que nós venhamos ver assim, enxergar dessa forma. Então, nós aprendemos que nós aprendemos o conceito de duas coisas aqui, de fé, né, e do escudo, né? A maravilha que é o escudo, né, que nesse caso aqui, a gente levando para a história dos romanos, a formação tartaruga, né, interessante demais, isso aqui é muito lindo. Quando eu comecei a ver isso aí, eu me maravilhei dessa formação. Por quê? Como você falou, um não poderia estar intrigado com o outro, tinha que haver comunhão. E o que é que Jesus ora aqui em João 17:20? Para que todos nós, para que nós venhamos ser um. Como ele disse assim, Pai, assim como nós somos um. Nós que ele está dizendo, ó, é eu, tu e o Espírito Santo. Assim como nós somos um só, eu te peço, Senhor, que eles sejam um também. Que todos eles se tornem um. Então a formação tartaruga nos traz um grande ensinamento, Raquel. Que eu até botei aqui como algo assim, de cada dia, a gente está colocando uma coisa. Ontem a gente falou de compromisso, né? Da sandália, simbolizar um compromisso. E hoje eu queria que nós falássemos de unidade, né? Como você já até iniciou falando, de unidade. E a formação tartaruga nós vemos isso. O que é que Jesus disse? Pedindo ao Pai a oração pela unidade. E em Efésios 4:3 está escrito assim, ó, a paz, ele diz que nós somos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que ele fala do vínculo da paz, ó. Façam todo o esforço, diz aqui, ó, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Na versão que eu tenho, diz assim. Então nós entendemos que a paz nos faz viver em unidade, né, através da paz, mas é preciso empreender esforço, né? Não, e torna a repetir, Raquel, muito tempo eu me enganei olhando, irmãos, para esses textos da armadura, e eu entendi o seguinte, né? Essa blindagem ela cai assim invisível, e aí pronto, eu estou imbatível. É só eu pedir a Deus e pá. Não, é prática, é vivência, é unidade. Sem a unidade, sem essa comunhão, como a Raquel falou aqui, não tem como, até para ofertar, irmão, é complicado. Jesus disse que se tiver alguma queixa contra o outro, ele disse, até quando tu for ofertar, tu vai lá e pede perdão. E aqui ele está dizendo que em Efésios 4:3, que isso é estabelecido, essa unidade, por quê? Pela paz, pelo vínculo da paz. Então a paz é que cria esse elo, né? Assim como lá no tabernáculo, irmãos, Moisés, quando construiu aquelas tábuas lá feitas de acácia, elas tinham umas argolas que engatavam uma na outra. E ali formavam uma parede. Uma ia engatando na outra, ia engatando, até formar uma parede. Então é isso que Deus quer em nossas vidas, sabe? É unidade. É isso que a graça de Deus faz. Eu aprendi que além dela colocar-nos nós todos no mesmo nível, ela nos faz um só, uma parede só, um escudo só. E é a palavra. E é guardando a palavra. E isso empreende esforço. Por que Paulo diz que devemos empreender esforço, nos esforçar? E ele diz mais, lá em Hebreus, se eu não me engano, 14:17, se possível, tende paz com os homens, quando estivermos com os homens, ou é Romanos, não estou bem lembrado. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil ter paz. Não é fácil viver em paz com as pessoas. Não é fácil viver em comunhão. Não é fácil deixar para lá muitas coisas. Não é fácil, nada disso é fácil. Mas também não é impossível, certo? Não é impossível. Nunca foi fácil e nunca vai ser. Por isso que ele está dizendo aqui, empreende esforço. Uma coisa que é fácil, eu não preciso empreender esforço. Mas aqui eu tenho que empreender esforço. Ele diz, para viver em unidade, é preciso empreender esforço. Então, a formação tartaruga, ela traz esse aprendizado da unidade. A igreja, quando eu falo de igreja, irmãos, aqui eu não estou me referindo à instituição, eu estou me referindo ao organismo vivo. Igreja não como organização, mas como organismo vivo, um corpo de Cristo. Nós só vamos conseguir avançar. Olha, mais um item para nós avançarmos.
certo? Hoje nós estamos no nosso terceiro nível de avanço. O nosso avanço hoje é a unidade. Deus fala aos nossos corações, é a unidade. Não é individualidade. O reino de Deus não é assim, sabe? Porque era que a formação tartaruga era quase imbatível e o exército romano trouxe uma nova tática. Não, trouxe uma nova função para o escudo, melhor dizendo, né? Como eu falei, além de defender, ele ia agora romper as barreiras, Raquel. Ia romper tudo, irmãos. Porque havia comunhão, como a Raquel frisou bem aí. E havia unidade. Todos aqueles homens formavam um escudo só. Deus quer isso de nós nos últimos dias. Nos últimos dias, Deus quer isso de nós, unidade. Nós todos formamos um só escudo. O escudo da fé. Isso é possível como, irmão? Através da palavra. É? E o mais interessante dessa formação é que o intuito não era ficar parado só se defendendo, né? Não ia ficar só recebendo flechada, não. Ia avançar. O intuito era avançar mesmo para conquistar, contra-atacar e conquistar, né, o território inimigo. Esse é o ponto mais interessante. Não é para a gente ficar acomodado, não é para a gente ter um ombro amigo, para a gente só ficar abraçado ali com um ombro amigo. Não, é para a gente se dar as mãos, né, e contra-atacar, porque o inimigo ele tem bastante, né? Aliás, ele ataca o reino de Deus, né, que é uma guerra espiritual. Ele ataca a guerra espiritual, e ele quer o tempo todo distorcer a verdade, né, criando aí novas ideologias, doutrinas falsas, distorcidas, e a gente precisa ir... Isso. Aí é o escudo, é a da fé, é a palavra. Exatamente. É a palavra. É um ensinamento da palavra, irmão. É a doutrina, se apegue com ela. É indispensável essa formação, irmãos. É indispensável, devemos nos apegar com ela. Deus nos chamou para vivermos em unidade. E isso é estabelecido, como diz aqui no livro de Efésios, na carta aos Efésios 4:3, pelo vínculo da paz, que é esse anel, esse engate, que trava um no outro, que nos faz ser um só. Um só corpo. Embora que tenha vários membros, cada um com a sua utilidade. Mas todos, quando se fala de unidade, é o seguinte: é todos unidos pela mesma causa, é todos lutando na mesma direção. Não é eu lutando contra vocês, não é vocês lutando contra mim, não é eu querendo fazer melhor que vocês, não. É todos lutando para fazer melhor, mas para uma única finalidade, para o Senhor. É todos caminhando, mas com um mesmo propósito. Como você falou bem aí, de se preocupar de ajudar um outro, né, de estar um outro. Então, a formação tartaruga, ela fala da unidade, ela fala de algo que é indispensável no nosso meio, que não pode deixar de haver, e Paulo está dizendo, tomai sobretudo o escudo da fé, ou seja, a doutrina, a palavra, o ensino que vocês aprenderam, ele é um escudo, deixa ele dentro de você. O que Davi diz lá no Salmo 119, versículo 11, que guardou a palavra, que escondeu. Além de ter guardado, ele diz, está bem escondido, para eu não pecar contra ti. Ou seja, o ensino, o evangelho, a palavra, a mensagem, a doutrina em si, aquilo que baseia a nossa fé, aquilo que nós cremos, deve estar cada dia mais aflorado dentro de nós, deve estar impresso na nossa alma. Como eu aprendi isso, eu gosto sempre de citar isso. Deve estar impresso na nossa alma. E assim formando o escudo, esse escudo que protege. Né? Protege de quê? Protege de muitas setas malignas. Né? E como você tem falado aí, Raquel, essas setas nem sempre é coisa visível. Né? Algumas a gente vê, algumas coisas que a gente sabe que foi lançada mesmo pelo maligno. Mas outros de uma forma sorrateira, né? De uma forma sutil, que vem trazendo um desânimo, vem trazendo uma tristeza, vem trazendo uma autoestima lá embaixo, e vem se sentindo um Zé Ninguém, um coitadinho, e o inimigo vai aproveitando, vai trazendo aquele bloqueio, vai trabalhando naquela fraqueza. Então isso é a seta. São setas, são várias formas. Aí ele ataca de todo lado. Ataca muito com a culpa. Né? Sempre... Com a culpa.
Isso. E querendo nos fazer acreditar que nós não temos salvação. Não temos salvação, isso é verdade. A culpa com o que não merece mais nada, que não tem mais jeito. E uma das coisas que o inimigo tem feito, irmãos, na vida de muitas pessoas. Olha, tem muitas pessoas que talvez esteja até me ouvindo agora, que esteja até ouvindo essa live, ou esteja aqui na live participando, que tem ministério travado, parado, total, que parou, estagnou tudo, não está fazendo mais nada, nada para Deus, no sentido de que tá aí, deixa aí Deus me levar, deixa ele fazer o que quiser. Não está levando assim uma vida sem compromisso nenhum, por conta de uma culpa que está na sua mente, de algo que tem lhe perturbado, como se Deus nunca tivesse lhe perdoado, como se as pessoas não lhe perdoassem, e tantas coisas, sabe? Esse sentimento de culpa, e o inimigo vai lá e fortalece. E Deus nos colocou hoje aqui para desfazer isso, para que nós venhamos caminhar nessa formação. Todo mundo formado com seu escudo, formando, como a Midian falou aí, formando um só escudo, protegendo sua vida e a vida dos outros também, que está ao nosso redor, vivendo em unidade. E a unidade vai nos fazer romper e vai nos fazer quebrar essa barreira da culpa, sabe? Essa barreira de que não é nada, de que não pode nada, essa barreira da dúvida, de tantas coisas que vêm atrapalhar o avanço dos irmãos. Mais uma vez, torno a repetir, Deus nos chamou para isso, para avançar. E nessa batalha o Senhor está conosco. E nessa batalha o Senhor está dando ordem, o Senhor está mandando avançar. Assim como o povo estava na beirinha lá do Mar Vermelho, Moisés tocou nas águas, o povo olhou para trás e viu o faraó com seus carros, com seus cavaleiros, né? E talvez todos ficaram apavorados, né? E agora? Aí Deus diz assim, Moisés, diz ao povo que marche, diz ao povo que avance. Marchar aqui é avançar. Então Deus ali já estava formando um exército. Já estava mandando eles se posicionarem que nem um exército. Moisés, manda o povo marchar. Manda o povo se organizar aí e continuar. E é isso que Deus nos manda. Deus não quer que nós venhamos parar. E é esse escudo, que é a unidade da fé, que é o vínculo, que é a paz, isso sendo estabelecido no nosso meio, vai nos fazer romper inúmeras barreiras, vai nos fazer progredir, vai nos fazer destruir as fortalezas de Satanás, vai nos fazer triunfar sobre os poderes das trevas, sobre os poderes do mal, das potestades, dos principados, porque foi para isso que Deus nos chamou. A nossa guerra é lá, o Espírito Santo está conosco. Agora, o que Ele quer de nós? Quer que nós nos esforcemos para viver essa unidade. Não tem como, sabe? E aqui, nenhum estava isolado do outro, né? Estava todo mundo pertinho do outro, na formação tartaruga. Então, que Deus fala aos nossos corações aqui, que eu aprendi e quero compartilhar com vocês aqui. É que Deus não nos chamou para nos isolarmos. Compartilhe suas dores. Procure alguém que está ao seu lado, que guerreia ao seu lado. Peça ajuda. Não morra, não vá sucumbir, não se acabe no canto. Não fique só recebendo as flechas do inimigo, não. Mas avance, certo? Mas além de se proteger com esse escudo, marche, caminhe, se levante. Não se isole. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver unidade. É um ajudando o outro. Essa estratégia de lutar sozinho, de se isolar, ela é uma estratégia do inimigo, né? A gente vê aí no mundo Estratégia do inimigo. Que as pessoas, elas já têm uma nova ideologia de que sozinho é bem melhor, né? E por isso, muitas das vezes, que a pessoa sucumbe a sentimentos ruins, porque nós, seres humanos, a gente já tem uma tendência a precisar do outro. A gente tem isso, a gente precisa uns dos outros. Por isso que Jesus, ele manda nos amar o próximo como a nós mesmos, porque a gente precisa, a gente depende uns dos outros. É verdade. E torno a repetir o texto de João. Olha que coisa linda, irmãos. A igreja tem que ser o modelo de Cristo. Sabe? Esse
esse tema aqui do escudo, esse tema das armaduras, é tudo da prática, irmãos. Olha que maravilha que eu compartilhei isso aqui com vocês porque foi alguma coisa assim que durante muitos anos eu ficava pensando, e eu torno a repetir. E eu acredito que talvez seja o pensamento de muitas pessoas que irão ver essa live ou que estão vendo aqui. Talvez pensavam assim, não, era só a gente orar e essa armadura, pum, caía na gente assim, a gente ficava imbatível, ficava blindado. Só que não é, irmão, é a prática. Nós vemos no começa, porque como foi que começou? A verdade, palavra, vivendo a palavra, ó, a base de tudo. O cinto, verdade. Dava estabilidade, né? O cinto apertava aqui a lombar. Além de dar estabilidade ao guerreiro, segurava a couraça da justiça. Aí vem a vida justa. Aí depois vem o que a gente viu ontem. Uma vida de compromisso. A sandália do evangelho, o sapato. A prontidão. Está pronto a atender o chamado, compromissado com o reino. E hoje nós estamos aprendendo aqui sobre a unidade. Né? Então tudo isso, irmãos, é prática, nada disso é mágica. Nada disso acontece assim, é só eu pedindo, eu tenho que fazer, nós temos que fazer. Sabe? Isso é prática. Só que essa semana nós estamos vendo a teoria de tudo. Aí depois é onde vai vir a prática. Isso que a Midian colocou aí agora é muito interessante. Às vezes ela gosta muito de assistir, eu às vezes também assisto sobre o reino animal, né? E o leão, ele ataca animais maiores do que ele, por exemplo, o búfalo. E que só anda em manada, mas a estratégia deles é perseguir, eles perseguem o bando até que um se canse ou se perca, entre por algum caminho e eles conseguem isolar uma presa. Por isso que aqui em Pedro, 1 Pedro 5:8, se eu não me engano, ele vai dizer que o inimigo ele anda rugindo como um leão, né, esperando como leão. uma presa Isso. que possa tragar. Porque essa é a estratégia do leão. É a Né? estratégia dele. E tragar. E ele está esperando quem? Aqueles que não estão em unidade. Né? Sim. Ele está esperando aquele que está fora, que não está na unidade, não está vivendo unidade. E é isso que ele quer. Porque, como você frisou muito bem, faz muito sentido mesmo. Porque é assim que no reino animal ele ataca, né? Porque ele sabe que eles juntos é uma potência. Né? Aqueles animais que andam em manada quando estão juntos, acaba com ele. Tem animais pequenos, a Indiana citou aí o búfalo, tem um tipo selvagem, parecido uns cachorrinhos, que são muito ferozes, são carnívoros também, muito valentes. E eles se juntam para atacar leão. Mas eles têm um detalhe, eles não se separam. E o leão fica meio fica assim meio desconfiado com ele, né? Assim, temeroso, né? Não vai muito, não se afoita. Só se caso pegar e aí ele faz o que ele quer, né? Mas, caso contrário, aquela manadinha daqueles cachorros acaba com eles. E vai para cima dele mesmo, fere, né? Até matá-lo. Por quê? Estão em unidade. Aí todos juntos se torna grande. Né? Se torna grande. E como você falou aí, a estratégia do inimigo é essa. E usa de diversas formas de atacar. Né? Nós vemos você citou o reino animal, muito interessante, porque ele cansa mesmo, né? Os outros. Fica correndo até algum deles ali se cansar, se dispersar, se distrair, sair do meio do bando, e ele persegue aquele que saiu. Né? A ideia dele é essa, aqueles que não está naquela comunhão, que não está naquela unidade, né? Assim que o inimigo usa para atacar. É essa forma que ele usa. E as armas que ele usa. E ele usa diversas armas. Usa diversas armas, meus irmãos, para fazer a unidade ser desfeita. Para desfazer. Porque a unidade, olha, a unidade ela fica assim, ó, fica compacto. É algo compacto. E o que o inimigo vem? É igual quando a gente pega um arquivo que vai descompactar, né? Aí ele faz desse jeito, ele descompacta. Sabe? Ele descompacta, todo mundo fica disperso. É isso que ele quer fazer. E é isso que Deus tem nos chamado nos últimos dias para viver uma vida de unidade, para vivermos a unidade que Jesus pediu ao Pai. E é tanto que ele comparou a Trindade celeste
com a sua igreja. Ele diz, Pai, ele pediu, na verdade Jesus pediu para que o Pai fizesse com que nós sejamos que nem eles. Ele disse, Senhor, quero que eles, Pai, sejam assim como sejam um, como nós somos um. Falando dele, do Pai e do Espírito Santo. Nós três juntos somos um só, Pai. Assim eu te peço que eles sejam também um só. Todos sejam um. Né? E o inimigo tem pegado muito pesado nisso, tem usado, tem investido muito forte, tem investido tudo. Os recursos que ele tem disponível, ele está investindo. Para desfazer, para descompactuar, para desfazer a unidade da igreja. Para deixar essa defesa fragilizada. E isso tem colocado a discórdia, tem colocado fofoca, tem colocado contendas, e às vezes, não às vezes, mas todas as vezes, posso dizer assim, e afirmar com certeza, que nenhuma dessas tem um motivo justo, tem um motivo grande, assim, que faz sentido por aquela guerra, por aquela confusão. Não. É coisa que não tem sentido nenhum. É palavra distorcida, entendida errado. E muitas vezes gera-se um tumulto enorme. Porque para ele não precisa uma coisa grande para virar confusão. Ele pega algo que ele é especialista em distorcer. Ora, que nem Martin Lutero estava dizendo, ele tem uma frase dele que ele diz, se o inimigo distorce, Satanás distorce a palavra, que dirá minhas palavras, a palavra de Deus. Né? Se ele é capaz de distorcer as palavras, usar as pessoas para isso, imagine na comunicação. E a comunicação tem sido algo que ele tem usado muito para distorcer as palavras. Se eu falar uma coisa, o outro entende errado e daí vai. E aí a unidade vai sendo desfeita. Né? Mas Deus nos chamou. Deus tem nos chamado, tem nos alertado. E hoje o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações. Para nós vivermos uma vida de unidade. A igreja tem que ser não só unida, mas uma unidade. Porque unido, todo mundo pode estar unido no mesmo local, mas pode não ser uma unidade. Podemos estar no mesmo local, no mesmo ambiente, mas não ter o mesmo propósito, não ter a mesma fé, não ter os mesmos ideais voltados para o reino, mas para si próprio, e motivações erradas. Né? Mas Deus nos chama para ter a motivação certa, que é a unidade. E essa unidade ela vai nos possibilitar não só a nos defender, como nós aprendemos aqui, mas a se levantar e continuar caminhando, e atacando, e contra-atacar, e invadir o território do inimigo e tomar posse do que Deus tem para nós e tomar posse do que Deus tem preparado para nossas vidas. Então esse é o que Jesus Cristo quer para nossas vidas, quer para a sua igreja, é a unidade. A unidade foi o tema de hoje, né? Nós estudamos sobre aqui o escudo da fé. Vemos aqui sobre a formação tartaruga, como você pesquisou aí, viu muito bem isso. E a fé aqui nós aprendemos que esse escudo é a palavra dentro do coração. E sem ela, nós não vamos conseguir viver a unidade. Sem ela, a igreja não consegue viver a unidade. Tem que ter a palavra, tem que estar pegado com a palavra, ela tem que fazer parte do nosso dia. Então, irmãos, essa foi mais uma live da nossa semana Avançai, né? Deus está nos convidando a avançar, a progredir. E aqui eu quero agradecer a irmã Raquel pela participação, por atender o nosso convite, né? E receber de bom grado, e vir com alegria que a gente sente quando a pessoa vem com uma alegria, quando Deus tem tocado no coração também, tem falado poderosamente, né? Então nós agradecemos, irmão, pela sua vida e toda a sua família, que Deus abençoe, continue abençoando. Temos a certeza de que Deus tem um chamado na sua vida, né? Tem um chamado e a ordem de Deus é avançar, né? Nós vemos você avançando, né? Indo para cima, trabalhando, buscando, estando aí com toda a garra. E isso é importante, isso é o que Deus quer, essa disposição, né? E aos demais irmãos que estão conosco, queremos aqui agradecer
pela presença de todos. Já vamos orar encerrando, pedindo que Deus abençoe sua vida e dê uma noite abençoada. A Raquel, os irmãos ficam, irmão, até o finalzinho da oração, viu? Vocês só saem quando a gente terminar de orar. Raquel, ora, encerrando a nossa live. Também queria agradecer a Raquel também. Voltei aqui, estava ali em oração, intercedendo por esta live. E também estava ouvindo, né? E Deus, ele falou tremendamente hoje conosco. Usou a Raquel, que Deus continue te usando grandemente. Deus tem um chamado na sua vida, que você continue, agarre poderosamente todas as oportunidades que Deus te der. E, irmãos, vou pedir para a irmã orar, a gente vai estar orando agora, tá? Raquelzinha, você ora, levanta a sua voz em oração. Cárceres mentais, emocionais. Deus falou comigo que tem pessoas nesta live se achando nada, que não tem chamado, que veio a este mundo sem nenhum propósito. E Deus falou comigo que tem pessoas em depressão, em ansiedade. O inimigo está oprimindo vidas, oprimindo na mente, nas emoções. E que a gente possa levantar essa oração neste momento, que a gente vai levantar aqui, a Raquelzinha também, tá? Glória a Jesus. Pode orar. Glória a Deus. Eu já queria só agradecer, né, primeiramente a Deus, essa oportunidade, Ele tem me dado a oportunidade de poder me desenvolver. E sou muito grata pela vida de vocês, assim, é casal referência para mim. Aleluia. O Antoniel, assim, tem me ajudado bastante a entender mais. Hoje eu consigo sentar, abrir a Bíblia e entender mais, e com certeza o Senhor tem usado muito o irmão Antoniel, né, como canal aí de bênção, não só na minha vida, como na igreja, na congregação Peniel, e agora também aqui no Instagram, com esse trabalho que o Senhor tem abençoado. Glória a Jesus. Vou orar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradeço por todas as coisas boas que o Senhor tem feito no nosso vida, pela oportunidade, Senhor, de poder me reunir com os meus irmãos para aprender mais de Ti e gerar mais comunhão, gerar mais leveza no coração, gerar, Pai, muita paz, a Tua paz. Senhor, eu te agradeço pelas oportunidades que o Senhor tem feito surgir nas nossas vidas, Pai, de nos alertando a nos levantar. Eu te peço, Senhor, nos desperta, Pai, nos desperta a te buscar mais. Senhor, nós estamos em guerra. A Tua palavra fala que nos últimos dias a guerra, ela aumentaria mais. Então, nós não estamos mais no momento de sentar e relaxar, Senhor. Infelizmente, precisamos, Senhor, da Tua força para nos levantar e nos posicionar como igreja, a igreja de Cristo, que luta, que guerreia. Nos ajuda, Senhor, a Pai, eu te peço pela vida dessas pessoas que estão, Senhor, com a mente aprisionadas. A gente sabe, Pai, que o inimigo, ele luta muito dessa forma, aprisionando nossa mente, querendo nos fazer nos querendo tirar, Senhor, a certeza da Tua salvação, porque nós sabemos que nós não somos merecedores, mas nós sabemos também que o Senhor nos deu de graça, pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Então, que nessa noite essas pessoas, elas enxerguem, Pai, o Teu amor, a Tua graça, que elas possam deitar hoje a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente na Tua paz. E amanhã sai, então, um novo dia, com a certeza do Teu amor e da Tua graça, Senhor. Trabalhe nos corações nessa hora. Cada pessoa que entrou nessa live, Senhor, leva esse vídeo, essa mensagem como alerta para toda a Tua igreja, que ele vá longe e alerte, Pai, para que a gente possa realmente vestir a nossa armadura e lutar, Senhor. Eu te peço pela vida do Teu servo Antoniel, a irmã Edilene, esse casal tem sido bênção, Senhor. O Senhor tem usado ele muito nas nossas vidas para nos despertar. Continua mantendo eles firmes em Ti.
Pai. Em nome de Jesus, eu te peço uma noite de paz, de graça e de bênção. Aleluia. Que a gente possa inclinar nossa cabeça, dormir e amanhã acordar conforme a tua permissão, na tua paz. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Muito obrigada Obrigado, a irmão, por todos, tá? Obrigado a todos. Deus abençoe. Amém. Amém. A paz. A paz.